E no dia de hoje nós começamos a estudar mais uma parte da nossa série de estudos sobre as epístolas de Pedro, né? E hoje nós vamos falar sobre a identidade cristã e de Cristo em nós. Esse é o estudo 728 do nosso currículo doutrinário. Ele foi escrito pelo pastor Fábio Alexandre, que está na Alemanha, inclusive é o país no mês, né? E o pastor Fábio Alexandre, que é o nosso coordenador ali, quem escreveu esse estudo. Hoje é o último dia. E ele... Hoje é o último dia. Hoje é o último dia que nós estamos orando pela Alemanha, inclusive, né? Obrigado, meu irmão, é verdade. E nós estamos falando hoje, então, sobre, dentro do livro, dentro das duas epístolas de Pedro, a igreja da diáspora, nós vamos falar sobre dois assuntos tão maravilhosos. Então, abra aí a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, a igreja da diáspora, a primeira epístola universal de Pedro, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 9 e 10. Muito conhecido. Amém? Todos juntos? Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essa retórica, essa cadência para Pedro é muito importante pela mensagem que ele está passando nesse texto. Ele está falando sobre uma transformação que surgiu nesse povo, que surgiu nessas pessoas para que ele está escrevendo, né? E ele começa falando assim: vocês são a geração eleita. E é importante que você prepare para pensar já logo no início, nós estamos falando de identidade, para que você entenda que a nossa identidade com Cristo não é alguma coisa para ser no futuro, é uma coisa para ser agora. Vós sois a geração eleita, é agora. Vocês são a geração eleita. Vocês não serão a geração eleita. Vocês não foram a geração eleita. Vocês são a geração eleita. E a eleição da geração é interessante porque é um dado momento, é um grupo de pessoas dentro de um tempo, uma geração. Um grupo de pessoas dentro de um tempo. E dentro desse tempo o Senhor elegeu a geração. Ele não elegeu simplesmente um povo, mas uma geração. E aí ele começa a dar entrada. Inclusive essa questão de geração, você remete também à questão das tribos. Você tinha dentro das tribos a eleição da geração de Levi para o sacerdócio. Mas agora falou assim: olha, dentro de todas as gentes do mundo, vocês foram a geração eleita. E aí ele começa a dizer mais à frente, né? O sacerdócio real. Existia diferentes trabalhos que a gente considerava no Antigo Testamento trabalhos ministeriais, principalmente 3 escritórios, ofícios, né, de trabalhos espirituais no Antigo Testamento. Era o sacerdócio, a realeza e também a profecia. Eram 3 offices diferentes, eram 3 oficinas diferentes, ofícios diferentes de trabalho. Mas agora o Senhor chama a igreja para ela ser um sacerdócio real. Ao mesmo tempo que ela governa, ela intercede. Ao mesmo tempo que ela é a influência maior, dando direção ao mundo, ela também intercede pelo mundo. Ela é um sacerdócio real. Ela é uma nação santa. Um povo que foi separado, foi chamado para ser diferente. Chamado para destoar dos demais. E assim ele se torna um povo adquirido, alguém que foi comprado para ser. Alguém que foi tomado a preço de alguma coisa para participar de outra, ou seja, um povo que foi adquirido. E para que tudo isso? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, motivo, objetivo, para que anuncieis as virtudes. Vocês foram chamados para anunciar as coisas boas.
E a virtude, ela não é simplesmente algo bom que alguém faz. A virtude é uma qualidade de caráter exercitada. Entende? Tem gente que é boa, gente boa, mas ela não exercita a bondade dela. Ela prefere ficar escondida. Tem gente que é valente, mas ela não exercita a valentia dela. Tem gente que é amorosa, mas ela não exercita o amor dela. Mas dentro desse contexto, ele falou assim, anunciar as virtudes, o quê? As qualidades que nós exercitamos. Virtudes. De quem? As virtudes que surgiram em nós porque nós éramos especiais? Não. As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós vamos destoar do mundo, sendo essa qualidade de povo, quando nós estivermos mostrando ao mundo as virtudes que nós descobrimos quando a luz acendeu na nossa vida. Quando nós fomos tirados da caverna da escuridão e fomos transportados para a luz de Cristo em nós, né? E aí ele continua dizendo, vós que, aí ele ainda fica insistindo, né? Mas quem é esse pessoal? São vocês, que até pouco tempo atrás, vocês não eram um povo. É interessante, irmãos, porque quando você olha para a igreja, eu quero tomar nossa de exemplo, para pensar nisso aqui. Coloque aí na sua cabeça alguns irmãos, alguns amigos que nós temos aqui na nossa igreja. Se fosse fora da igreja, você talvez ache que você teria se juntado a essas pessoas? Você considera que você conseguiria ter exercitado uma amizade que você tem hoje, uma amizade idônea como você tem hoje? Né? Pare para pensar, por exemplo, nos primeiros dias da nossa convivência. Comigo mesmo, né? Seu pastor local aqui. Pare para pensar, os primeiros dias da convivência, a maneira como nós conversávamos, a maneira como a gente às vezes, né, tenta demonstrar uns para os outros as nossas qualidades mais, que a gente acha que são mais legais, que a pessoa vai gostar. Mas com o tempo a gente percebe que o maior vínculo que nós temos é o nosso amor em Deus. E o nosso amor em Deus faz nos amar uns aos outros e passar por uma multidão de dificuldades que a gente tem com as nossas características enxergues da outra pessoa. Vocês não eram povo ontem, mas por causa dessa virtude que vocês estão manifestando, sendo tudo isso que vocês foram chamados para ser, vocês agora são um povo. Vocês têm uma marca agora. Agora, quando eles olham para vocês lá atrás, fica fácil de reconhecer vocês. Fica fácil pelo porte, pelo cuidado, né? Eu estava conversando com um irmão ontem, na nossa família cristã dos Cavaleiros, e ele falou assim, pastor, eu oro todo dia no carro antes de sair para trabalhar e tal, e eu terminei a oração, eu estava terminando minha oração e usei uma expressão do Senhor na oração. E a hora que eu usei a expressão que o Senhor sempre fala na oração, eu comecei a dar risada, porque eu falei, poxa vida, né, eu estou acabando ficando igual, né? Porque a gente vai começando a aparecer uns com os outros, por causa da nossa convivência. Você percebe? Nós começamos a nos tornar um povo. E quais as características do povo? Uma cultura, uma maneira de ser, uma maneira de enxergar a vida, uma maneira de manifestar as qualidades inerentes daquilo que nós achamos como o mais importante, dos valores que nós temos. Os nossos valores começam a ser parecidos. Aí a gente conversa, uma conversa amistosa de vez em quando, e percebe que tem coisa que a gente não admite juntos. E tem coisa que nosso coração se quebranta juntos. Porque a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, agora nos faz um povo com a mesma cultura. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Né? E agora vocês não são simplesmente um povo, mas um povo de Deus. E aqui a parte mais deliciosa para mim. Não tinham alcançado misericórdia. Lembra que eu falei para você, às vezes, da nossa questão de olhar um para o outro e ter as dificuldades de convivência que é normal ter? Aqui o nosso irmão Pedro fala assim, antes vocês não tinham alcançado misericórdia. E sabe o que acontece com a pessoa que não alcança misericórdia? Ela não tem misericórdia de nada. Muitos relacionamentos acabaram na sua vida, marque essa palavra, essa aqui é o primeiro slice para você hoje comer o bolo, tá? Muitos relacionamentos acabaram na sua vida porque você era uma pessoa sem misericórdia. E você era sem misericórdia porque você ainda não tinha alcançado misericórdia. Você não sabia lidar
com o contrário. Você não sabia lidar com a ofensa. Você não tinha misericórdia. Mas quando a misericórdia de Deus te alcançou, quando a sua alma se encheu da misericórdia de Deus, você aprendeu o que é alcançar a misericórdia. Porque agora a misericórdia que está em você, ela é uma virtude que também emana para aqueles que estão em volta. Vós que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, né? Isso aqui é só a nossa introdução, olhando apenas para esse texto. Porque esse texto é interessante, porque ele marca aquilo que é de mais visual, de mais compreendido nesse assunto que nós vamos tratar hoje sobre identidade, né? E o que é uma identidade? Significa a qualidade daquele que é idêntico, a paridade absoluta, né? O que é uma identidade, por exemplo? Você tem um ID, o ID que você carrega no bolso, o seu passaporte, a sua driver's license, né? A sua carteira de habilitação, a sua carteira nacional de habilitação, né? O seu passaporte, seja de que país for, ele carrega nele a paridade absoluta de quem você é. O passaporte, para ele ser verdadeiro, uma identidade para ela ser verdadeira, ela carrega de maneira absoluta, em paridade, as informações que são reais a respeito de você. É isso que é uma identificação. É uma paridade absoluta. E nós fomos chamados para ter a identidade de Cristo na nossa vida. É o que Paulo fala em Gálatas 2:20, né? Já não estou crucificado com Cristo e vivo, já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A compreensão da identidade cristã é fundamental para a vivência da fé e para a interação com o mundo ao redor. É na identidade, por exemplo, que nós descobrimos o que nós devemos fazer. Quando nós temos identificação de quem nós somos, a gente consegue traçar até mesmo para o futuro para a gente, né? Você lembra que eu sempre falo para você essa frase? É muito importante na vida saber quem você é, mas é importante também saber quem você não é. O que é isso? Identidade. Olha que Jesus fala em João 13,15. Porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, vós façais também. Isso é interessante, a gente observando isso em Pedro, porque Pedro é uma das personalidades mais importantes que existem durante o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Pedro, por diversas vezes, ele era uma pessoa de uma identidade muito clara, de uma personalidade muito forte, né? E era fácil identificar Pedro pelas frases que ele falava, pela maneira como ele se comportava. Pedro era o primeiro a se apresentar e por diversas vezes o primeiro a estar errado, porque ele tinha essa personalidade forte. E quando ele se identificava com Cristo, ele se identificava até mesmo com o Senhor Jesus Cristo, naquilo que ele achava importante em Jesus, porque a gente por diversas vezes faz isso uns com os outros. Nós nos identificamos com as pessoas que parecem com aquilo que a gente gosta. É verdade ou não é? Por diversas vezes, por exemplo, a gente se identifica com pessoas que elas têm às vezes os mesmos defeitos que a gente. E a coisa que mais dá raiva em nós, por diversas vezes a psicologia explica isso, é quando a gente encontra em pessoas os defeitos que são nossos, que a gente não gosta da gente. A gente encontra da pessoa e a gente fica com raiva dela, mas é um defeito que a gente tem, né? Eu acho interessante isso porque a gente percebe tantas vezes a gente com esse problema de convivência, e às vezes é uma questão de identificação. Você se identificou com a pessoa, você encontrou nela alguma coisa que você não gosta. Certa vez a gente estava numa das aulas e o nosso professor, muito sábio, né? Aquele professor era uma sumidade. E ele falou assim: você sabe por que você gosta dos seus filhos? Ele falou: porque são meus filhos, né? Pelo amor de Deus. Meus filhos, eu gosto dos meus filhos porque, né? É os filhos que Deus me deu para criar. Ele falou: sim, muito bem, tá certo. Mas por que você não se identifica assim com toda criança? Já parou para pensar? Você não se identifica assim com toda criança. Por que os seus filhos? Por que esse amor todo com os seus filhos? É simples, companheiro. Quando você olha para ele, você vê você. E ele brincava e cutucava a gente, fazia uma interpelação com a gente para ver se provocando, né, na academia, e falou assim: vocês são egoístas.
Vocês gostam dos seus filhos porque eles se parecem com você. E até um certo ponto, o nosso professor tinha uma razão muito grande. Porque a nossa atitude é trazer para perto de nós aquilo que nos agrada. E aquilo que nos agrada é aquilo que parece com a gente. Aquilo que parece conosco. Lembre-se que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para representar Deus na terra. O amor de Deus em nos criar estava manifestado na nossa vida parecendo com a dele. Na nossa escultura e na nossa estrutura se parecendo com ele. Não é à toa que Deus amou o mundo. Ele amou o mundo por aquilo que o mundo tem, porque a sua imagem, a sua semelhança estava impregnada no mundo. É uma questão de amor lógico, só que o mundo hoje rejeita essa lógica de Deus, né? Dizendo que Deus agora, por conta disso, tem que aceitar aquilo que destoa também. O chamamento do Senhor, então, inclusive através de Pedro, é para que se pareça com ele. Qual que é o maior elemento do Evangelho? Senão que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Desvencilhe da sua identidade, identifique-se comigo, e então você vai poder estar junto a mim. Se desvencilhe daquilo que você acha bom aos seus olhos, se comprometa com aquilo que é bom aos meus olhos, e você vai se parecer comigo. É por isso que eu gosto de Deuteronômio capítulo 32, versículo 10, é um dos meus textos favoritos da Bíblia, que o Senhor está falando através do ministério de Moisés, no cântico de Moisés, no finalzinho do livro de Deuteronômio, a respeito de como ele encontra Israel. Achou-a num ermo deserto, cercada de uivos. Foi, colocou ao redor, cercou-a, instruiu e estabeleceu como a menina dos seus olhos. O que ele quer dizer com isso? Já expliquei para você. A menina dos olhos não é simplesmente aquilo que o pessoal fala, eu não consigo pegar o olho da pessoa, não. A menina dos olhos é uma expressão hebraísta que significa você se aproximar tanto da pessoa que quando você olhar dentro dos olhos dela, você vê a sua imagem refletida, por causa do espelho do olho. O que Deus queria em Israel é uma comunhão tão próxima que quando ele olhasse dentro de Israel, ele conseguiria ver a sua imagem. É por isso que Jesus fala nos evangelhos: se os vossos olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se você se aproximar de mim, que sou bom, quando eu ficar próximo de você, eu vou iluminar por dentro dos seus olhos. E vou mudar quem você é por dentro. Identidade. Pedro é repleto disso no seu texto, né? Olha a forma como ele assumiu a nova identidade em Cristo Jesus. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 ao 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, portanto, se aquele que deu a chamada para você é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. É tão interessante isso, essa cópia através daquele que tem influência sobre nós, através daquele que nos chama para ser. Deixa eu dar um dado interessante para você. No ano de 1998, o presidente americano era Bill Clinton, ou William Clinton. E ele teve um caso extraconjugal com uma das suas internas, com uma das suas estagiárias. Naquele ano, por conta daquele caso do presidente da República, no ano seguinte, na verdade, os divórcios nos Estados Unidos subiram 50% no ano seguinte, por causa da influência da autoridade maior. O chamamento aqui de Pedro é justamente por conta de que, quando nós nos aproximamos da chamada da autoridade maior da nossa vida, reconhecendo primeiro Deus como autoridade da nossa vida, o ato seguinte é começar a manifestar na nossa vida as obras que vêm dele. É muito fácil você ver, por exemplo, num grupo de pessoas, num grupo de amigos, ou num grupo de igreja ou de empresas, como as pessoas formam certas maneiras de parecer-se. Por exemplo, na igreja é muito fácil você às vezes reconhecer alguma denominação pela maneira como as pessoas pregam. Porque elas começam a parecer o líder maior daquela denominação. Elas começam a manifestar na sua vida a liderança maior.
Pedro está dizendo isso, olha, aquele que chamou vocês é santo. Nós vamos começar agora a fazer um caminho de parecer com ele. Outro texto, capítulo 2, versículo 11 ao 13. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais. Olha, vocês estão aqui peregrinos e forasteiros. Então lança fora esses desejos descontrolados das coisas da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vocês, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. É o seguinte, quando a gente anda diferente do mundo, esse aqui é o convite de Pedro, quando a gente tem uma outra identidade fora do mundo, as pessoas, em vez de nos ovacionarem ou nos aplaudirem, vão falar mal de nós. Aliás, está na hora da gente recuperar isso, né? Está na hora da gente começar a recuperar de crente ser diferente de verdade. Existe um movimento muito forte de desconstrução do comportamento cristão. A começar das roupas. De vez em quando a gente conversa com uma pessoa ou outra. Entenda, isso não é uma dica, uma crítica velada a ninguém. A gente conversa isso abertamente, né? Alguma pessoa chega para mim e fala, pastor, se nós fôssemos uma igreja talvez mais um pouquinho aberta, mais um pouquinho assim, relaxada nos usos e costumes, né? A gente talvez teria mais gente da igreja. Se nós fôssemos mais relaxados nos usos e costumes, talvez nós não teríamos a igreja. Nós teríamos qualquer outra coisa. Porque por conta de abrir a sua identidade, a sua identificação como povo diferente, inclusive como vamos chamar de malfeitores. De que maneira? Fariseus, santarrões, grosseiros. Nesse convite do mundo de nos mostrar diferentes, nós acabamos tirando a nossa identidade. E o problema, que o Pedro está falando, é o dia da visitação. E que dia de visitação é esse? É o dia que o Senhor voltar. Então a nossa identidade tem muito a ver com o nosso compromisso, com o nosso comprometimento. É onde nós abrimos mão. Nós abrimos mão dos aplausos do mundo para parecer mais socialmente aceitável por conta do compromisso que nós temos de viver uma vida santa do Evangelho. Nós sim nos comportamos diferente porque isso manifesta a nossa seriedade do compromisso que nós temos para com o Senhor nosso Deus. Mas isso não é simplesmente traduzida por causa de um terno e uma gravata. Ela chega até o terno e a gravata. Entende? A manifestação não é o terno e a gravata. Ela chega até o ponto de nós nos vestirmos diferente. Essa é a questão. Não é apenas se vestir diferente. É chegar ao ponto de se vestir diferente. Entende o que eu estou dizendo? Muita gente acha, eu sou absolutamente... concordo com isso. Pastor, terno e gravata não prega. Não prega. Pastor, saia não louva a Deus. Não louva a Deus. Eu concordo com você. Mas a saia e o terno e a gravata, ela precisa, com santidade no coração, manifestar a sua seriedade de compromisso para com Deus. Então, quanto mais você se torna sério no seu comprometimento com Deus, por favor, não entenda isso como uma crítica velada a ninguém. Eu estou aqui falando a respeito de identidade. Quanto mais você se disfarça das coisas do mundo, quanto mais você se distancia das coisas do mundo, a sua manifestação não vai ser apenas do coração, ela vai se manifestar na maneira como você é na carne. Ela vai chegar até a sua carne. Ela vai chegar até os seus olhos. Não adianta dizer que é crente e falar que assistir as mesmas coisas não te incomoda. Não adianta falar que você é crente e dizer que ouvir as mesmas coisas não te incomoda. Não adianta falar que você é crente e ter os mesmos comportamentos que você tinha. Não. E mesmo que o mundo fale mal de nós, como aqui Pedro está dizendo no capítulo 2, versículo 11 ao 13, eles na verdade vão glorificar a Deus. Essas coisas vão glorificar a Deus no dia da visitação. Pelas obras boas que em vós observem. Por isso é o seguinte: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor ao Senhor. Suportai a ordenação
humana. Gente, não está falando aqui sobre a ordenação divina. Está falando sobre a ordenação humana por causa do Senhor. Então, o que é o que ele está falando aqui? Cumpra as regras. Seja honesto. Seja uma pessoa de verdade, séria. Se existe uma regra, cumpra. Se existe um comprometimento especial, faça. Né? A gente cresceu num tempo, e, por favor, não estou jogando confete em ninguém, nem no passado, nem querendo dar uma ideia subliminar para trazer alguma coisa para os dias de hoje para mim. Mas a gente vem de um tempo e vem de uma história de igreja que quando o pastor falava alguma coisa, meu amigo, acabou. Pastor falou. Hoje, o pastor fala alguma coisa, as pessoas falam, o pastor não manda na minha vida. Por quê? Porque se feriu a idoneidade. As cadeias hierárquicas estão sendo quebradas lá fora. Hoje não tem mais aquela maneira que se achava no passado, que as posições de autoridade precisam ser respeitadas. Por quê? Porque não se entende mais o que se Deus se manifesta através delas. Concordo que é por conta de corrupção dessas próprias autoridades, gênero, número e grau. Mas espera aí, onde você congrega? Em que lugar que você serve a Deus? É Deus que está falando na sua vida? É Deus que estabeleceu pastores para você? É Deus que estabeleceu autoridade sobre você? Eu tenho o meu pastor. E quando meu pastor fala assim, olha, pode fazer isso aí, eu faço. E quando ele fala assim, a ideia é maravilhosa para mim, na minha cabeça, ele fala assim, não é para fazer isso aí não. Eu não faço. Eu não discuto. Porque eu sei a bênção que há de obedecer à ordenação humana. E aqui fica demais, hein? Aqui, termina a discussão. Quer ao rei como ao superior. O que está dizendo o seguinte? Secular e eclesiástica. Cumpra as regras secular e eclesiástica. E vem na ordem, hein? No mundo e no Senhor. Porque uma coisa é você obedecer as coisas no mundo e obedecer no Senhor. Porque às vezes o Senhor te manda fazer coisas que o mundo não quer. Aí você precisa de obedecer ao Senhor. Mas o cumprimento dessa manifestação é entendendo que a nossa esfera de habitação não termina aqui. A nossa identidade vem do Senhor em primeiro lugar. Eu quero partir um pouquinho para frente. A nossa lição vai falar um pouquinho sobre as duas cartas agora aqui. E eu não quero me manter tanto isso. Eu quero voltar a esse entendimento que Pedro tem em alguns aspectos da nossa identidade no Senhor Jesus Cristo. Então lá para frente você vai achar aí no seu estudo, né? Humildade e entendimento ao entender o chamado de Jesus. Eu acho muito interessante, Paulo fala isso na sua carta aos Filipenses, a partir do capítulo 2, da mesma maneira que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo da forma de ser mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo e tal, e foi humilhado, e até a morte, pelo que o Senhor exaltou soberanamente, sabe assim? Você já ouviu isso aí várias vezes, esse texto, né? Agora que interessante, a igreja em Filipos era uma guarnição romana que tinha lá naquela cidade, muito forte, e eles conheciam ali muito, a cidade de Filipos era grega, né? Era uma cidade muito, muito helenista. Helenista, quando você ouve helenista, significa que ela era fortemente influenciada pela cultura grega. Ela era helenista. E por conta disso, o pensamento e a forma de agir era a partir da filosofia grega. E para os gregos, a humildade era um assinte. A humildade era uma besteira. Principalmente se você era senhor. Se você era dono de escravos, por exemplo, você não devia ser humilde com seus escravos. Porque a humildade é um sinal de fraqueza. Não se assuste, então, dos coaches hoje em dia falar para você a respeito de imposição. De que você tem que ser o cara. De que você tem que ser general.
de que você tem que ostentar e mostrar que você pode. Por quê? Porque isso faz parte da filosofia grega. E eles se baseiam muita da sua maneira de comportamento humano nos textos de filosofia, de comportamento humano. E por isso essa pecha de trazer essa ideia de ostentação, de demonstração de força. É por isso que Paulo escreve, que ele canta esse hino à igreja de Filipos, que esse é um hino a partir do capítulo 2, versículo 5 em diante, é um hino que ele canta para eles, para lembrar que na igreja não é assim. A nossa propagação não é quem manda, é quem serve. Não é quem é mais forte, é quem é mais solidário. Não é quem é mais imponente, é quem é mais humilde, é quem é mais cuidadoso uns com os outros. Na igreja, não é lugar de falar assim, não leva o desaforo para casa. Aí a gente chega e fala assim, escuta, eu posso te ajudar com alguma coisa? Percebi que você está nervoso. Percebi que você me deu uma resposta tão ruim, eu me senti tão envergonhado. Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Difícil, né? Difícil, não é? Humildade, entendimento em atender a chamada de Jesus. Pedro era pescador humilde e esse fator o ajudou a entender o chamado do Senhor Jesus. A humildade nos é ensinada pelo apóstolo Pedro, já lá na frente, né? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tem muita gente, irmão, muita gente apanhando a vida de mão aberta, porque não é humilde, sofrendo nos relacionamentos, porque não é humilde, não reconhece os seus erros, não reconhece que causou aquilo que vive. Eu estava escrevendo um estudo há algum tempo atrás sobre relacionamentos, nós falamos disso nesse nosso estudo aqui na igreja. E no estudo, enquanto eu fazia aquele trabalho, o Senhor falou forte no meu coração. Ele falou assim, você é responsável pelos bons e maus relacionamentos que você tem. Porque por diversas vezes, a gente se responsabiliza por se relacionar bem, mas a gente não se responsabiliza por relacionar mal. Quando a gente tem algum problema com uma pessoa, a culpa nunca é nossa. Já percebeu? É outra pessoa que pisou no meu pé. É outra pessoa que não entende o que eu falo. É outra pessoa que não compreende a minha maneira de ser. Mas eu me comportar de uma maneira diferente, que cause um impacto melhor na vida daquela pessoa, não. Isso é falta de humildade. Nós somos responsáveis pela maneira como nós vivemos, e sabendo que Deus resiste ao soberbo. É por isso que é interessante que a gente falava nessa semana, foi o nosso estudo do Gospel Project, a respeito de Esaú. Esaú, ele rejeitou a primogenitura. Mas como é que ele rejeitou a primogenitura? Ele rejeitou a sua primogenitura falando para o pai dele, não quero? Foi assim que ele rejeitou a primogenitura? O pai falou assim, deixa eu te abençoar, filho. Não, eu quero bênção, não. Foi assim que ele rejeitou? Não. Ele desprezou, ele rejeitou a sua primogenitura porque ele não deu valor a ela. Às vezes a soberba na nossa cabeça, na nossa mente, é quando nós rejeitamos o favor, mas muitas vezes é como quando nós desprezamos as coisas pequenas, que na verdade são grandes, mas nós não enxergamos dessa maneira. Eu costumo falar que o Esaú trocou a herança do pai por um McLanche feliz. Uma vez ele comeu, não era um voucher lentilha para sempre, era um prato de lentilha, uma vez, porque ele falou assim, o que vai me valer a primogenitura se eu tiver morto? Isso é absoluta soberba da vida. Considerar o agora, o existencial maior do que o nosso futuro. É falta de humildade. É não reconhecer que Deus tem planos melhores. E aí vem a frase
célebre do Pedro. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Entenda na sua cabeça, no seu coração, na sua vida, que Deus tem coisa melhor para você. Obedeça a chamada de Deus na sua vida. Obedeça o que você precisa fazer para se coadunar com o plano de Deus na sua vida. Obedeça. Obedeça. Eu lembro, já faz muitos anos, hoje eu acho que eu já posso começar a contar isso, né? Cheguei uma vez na sala do meu pastor, estava tendo um problema com outro irmão da nossa igreja de trabalho. E aquela situação estava me deixando muito chateado. Porque eu entendia sobre o assunto técnico e achava um absurdo que a pessoa não entendia que a maneira como ela estava trabalhando ia prejudicar a nossa maneira de servir naquela questão. E eu estava sendo muito incisivo que eu fosse ouvido na minha posição. E a nossa discussão ficou tão difícil de lidar que a nossa única maneira de resolver aquilo foi ir para a sala do pastor. E o pastor ouviu nós dois e tal, etc. E ele pediu para o outro irmão sair para falar comigo. E eu falei assim, bom, agora, né, o pastor vai tentar entender melhor o assunto, né, eu vou conseguir, acho que de repente até mostrar para ele que eu tenho razão. E aí ele perguntou assim para mim, você quer ir embora? Eu falei, não, pastor, eu não quero ir embora. Ele falou, então tá simples para você, tá muito fácil, obedeça. A outra pessoa era o líder no departamento, era o chefe do departamento. Ele falou assim, tá fácil para você, obedeça. Você não precisa fazer nada, você só precisa de obedecer. O que ele falar para você fazer, você faz. Bom, é tão simples isso, que às vezes ele não consegue dar a dimensão do que aquilo era difícil para mim naquele momento. Era contrariar, inclusive, o que eu conhecia, tecnicamente, ser a melhor solução. Fala para mim, você que trabalha numa área, e você é técnico nessa área, é fácil obedecer uma ordem contrária que vai lhe dar mais serviço, mais trabalho para conseguir alcançar a mesma posição? Então, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Passa por aí. Passa por aí. Essa foi uma lição tão maravilhosa para mim que eu tive condições de dizer para um amigo depois, muitos anos depois. Falei assim, meu amigo, você está se sentindo humilhado? Toma esse gole aí, meu amigo. E deixa Deus te exaltar lá na frente. E quando eu falei isso, eu tinha tanta convicção do que eu estava dizendo. Porque eu entendi que eu precisava de passar por aquilo. Não era por uma questão de experimentar, ter que fazer mais trabalho. De que experimentar ser humilhado. Não. Eu precisava de experimentar, entender qual que era a minha posição. E o que era enfrentar uma dificuldade na vida que contrariava a minha identidade atual para alcançar a identidade de Cristo. É disso que a gente está falando. Porque por diversas vezes humilháveis debaixo da mão de Deus é só de Deus, dos homens não. E quem Deus está usando? E quem é que Deus está usando para humilhar você? Porque Deus desceu na terra e mandou você se ajoelhar e lamber o chão na frente das pessoas? Foi isso que aconteceu? É isso que Pedro está falando? Não. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Deus vai demonstrar a sua potente mão através das circunstâncias da vida, para que você aprenda a passar pela humilhação diante dele. Mas não fica por aí. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, tempo de quem? Tempo de Deus. O tempo de Deus. Aqui o tempo no original é kairos, não é cronos. Ao seu tempo, a sua estação correta. E tempo, quando não é cronos, é problemático para nós. Porque tempo cronos é contado. 1, 2, 3, 4, 5. Contando segundos, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isso é tempo para nós. Agora, tempo na palavra de Deus, tempo na expressão divina dele é propósito. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele
para que ao seu propósito vos exalte. Você não entendeu? Para que ao seu propósito vos exalte. A exaltação não vem para você ser bonitinho. A exaltação não é porque a identidade de Deus vai ser talhada na sua vida. Você vai parecer com Jesus. É a mesma coisa que Paulo falou para a igreja. Olha, ele se humilhou, ele desceu a forma de servo. Na forma de servo ele foi ser humilhado pelo que o Senhor soberanamente o exaltou. Você tem alguma pessoa, algum ser, alguma entidade no universo mais soberanamente exaltada do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Existe alguém numa exaltação maior do que o Senhor Jesus Cristo? Não, mas também não existe alguém que foi humilhado a mais baixo do que ele. Não existe alguém que passou uma humilhação maior. Por isso que não existe alguém que passe uma exaltação melhor. Os mais belos hinos e poesias, diz o hino 124, 126 da harpa cristã. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E no céu as lindas melodias se ouviram da escuridão, vindas da escuridão. Sim, confia tu inteiramente na eterna graça do Senhor. Seja longe de ti o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia seja a divisa, seja aquilo que marca, seja a medalha no peito do herói e de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. É na humilhação, é entendendo as etapas que você tem que fazer. E a humildade, irmão, gera em nós o quê? A obediência. O humilde é obediente. O humilde, irmão, você fala alguma coisa com ele, ele fala, sim senhor, pastor. O rebelde, irmão, o complicado, fala, veja bem. O humilde, você vai lá e fala assim, meu amigo, fica aqui para jantar comigo. Ô pastor, eu vou ficar. O rebelde, irmão, sempre tem alguma coisa para fazer. Entenda, a gente tem compromisso, a gente sabe disso. Mas a gente sabe também, irmãos, quando o compromisso é que aquilo que nós temos para nós é mais importante. Aquilo que nós vemos a respeito de nós é mais importante. O humilde, irmão, ele está sempre pronto para servir. O rebelde está sempre pronto para fazer alguma outra coisa. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Em seguida, o humilde, no caso de Pedro, se disponibiliza a deixar tudo para seguir Jesus. E aqui Pedro tem uma lição de humildade, porque ele dá o barco para Jesus pregar, lá em Mateus capítulo 4, e aí Jesus manda eles lançar a rede do outro lado. E o Pedro já tinha passado a noite inteira pescando, não tinha pego nada. Agora, Pedro era pescador. E se ele era pescador e estava continuando pescando, é porque ele já sabia ter sucesso naquela profissão. Mas aí Jesus manda, num horário que não era favorável para peixe, jogar a rede do outro lado. E Pedro foi humilde, irmão. Depois que ele ouviu a mensagem de Jesus, Lucas deixa bem claro isso, né? Ele foi humilde. Ele falou assim, se eu ouvir a palavra desse homem, eu vou lançar a rede aqui. Não faz sentido, mas eu vou fazer, né? O Pedro passou pela lição melhor do que eu passei. O que esse caso sujeito está falando aqui para a gente fazer no departamento aqui, tecnicamente, é completamente contrário. Eu não vou fazer não. Pedro falou assim, não, eu vou fazer. Tem nada a ver com o que ele falou, mas eu vou fazer. Eu vou fazer do jeito que ele pediu. Eu vou obedecer. E ele saiu com uma colheita grande, irmão. E foi abençoado por Deus. E foi levantado pelo Senhor através daquilo ali, né? É por isso que, através disso, nós passamos um processo de aperfeiçoamento da nossa nova identidade. Nós já estamos terminando. O valor para nesse novo processo é o precioso sangue de Jesus. Mas o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse versículo mostra o quão é preciosíssimo esse tema.
Pois sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. É importante a gente entender que essa nova vida que a gente quer viver para o Senhor, ela não veio para nós aberta por causa de algum investimento humano, né? O que eu quero dizer com isso é muito claro também. Irmão, não tem oferta que pague, não tem oferta que pague uma igreja aberta. Não tem oferta que pague um ministério de pastor. Não tem oferta que pague alguém aceitar Jesus. A única coisa que é capaz de pagar por isso é o sangue de Jesus. E por ele, e por causa dele, todas as nossas riquezas, cada fôlego de vida nosso, cada intenção nossa, cada vida alcançada para a glória dele. Glória a Deus. Isso é ministério. E esse ministério parte dessa ideia de que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que nós somos resgatados. O preço do ouro oscila. O preço da prata oscila. O preço do sangue de Jesus permanece absoluto. Ele era capaz de comprar a vida de uma pessoa no dia que Jesus morreu e ressuscitou, e ele é capaz de comprar uma vida de uma pessoa hoje. Se você vai no mercado negro e você ia comprar um escravo, na época da escravatura americana, era um preço. Conforme o tempo vai passando, o preço vai subindo por causa da inflação. Se você vai comprar uma pessoa hoje no mercado negro, aí do pessoal que trafica gente, é completamente diferente. Talvez o preço de uma pessoa hoje é o preço de muitas pessoas há muito tempo atrás, porque o preço do dinheiro muda. Agora, o mesmo poder que o sangue de Jesus tinha para comprar uma pessoa lá no passado, tem para comprar uma pessoa hoje do mesmo jeito. E o mesmo valor do sangue de Jesus que a pessoa tinha lá no passado, ela tem hoje do mesmo jeito. A única coisa capaz de pagar a mancha do pecado da vida de alguém e comprá-la para Deus é o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade maior. Glória a Deus. O Senhor Jesus repreendeu Pedro quando ele foi contra a sua crucificação. Ele não entendia que aquilo era uma transação financeira no mundo espiritual. Não, Senhor, tem misericórdia de você mesmo. Ele não havia se identificado com o valor da vida de Jesus. Tem muita gente que ainda não, até hoje não percebeu. Ele fica achando que escola, que projeto de vida, que green card, que cidadania americana, que status social é mais importante e é mais valoroso do que o sangue de Jesus que foi pago por ele. Olha, eu estava falando com uma pessoa essa semana e eu vi no Instagram dela, ela falou alguma coisa a respeito do trabalho dela. Você vai lembrar que eu falei com você isso aí. E nós estamos vivendo numa fase tal que essa pessoa fez um compromisso com Deus em uma certa área. E ela demonstrou ali durante a mídia social dela que essa semana, diferente de outras semanas que a gente se acompanha pela mídia social, eu percebi que foi bem diferente essa semana. Que uma data muito anterior, ela já foi abençoada a um nível que ela já não precisa trabalhar mais o resto da semana. E rapidamente eu identifiquei o quê? A bênção de Deus. Agora, essa bênção de Deus, ela é um extrato, uma expressão, uma manifestação do tanto que Deus investiu pela vida dessa pessoa ser dela, o sangue dele. Glória a Deus. As nossas manifestações de gratidão, que faz com que Deus demonstre o cuidado dele no nosso dia a dia, nem são de se comparar ao sangue do Senhor Jesus Cristo derramado por nós. Por isso que Pedro olha para Jesus e fala assim: não, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Pedro, para trás de mim, Satanás. Eu preciso cumprir. Por quê? Porque se eu fizer isso, se eu derramar o meu sangue, Pedro, você é liberto, o Will lá na Califórnia daqui mais de 2000 anos, e toda aquela igreja em Los Angeles junto, e torne-se quando se converter também. Por causa do sangue de Jesus, né? Glória a Deus. Ele demonstra o seu valor também, da sua identificação, da sua identidade, quando ele lava os pés dos discípulos, né? Ele também demonstra o resultado do arrependimento
quando Jesus declara perdão sobre a sua vida. Quando Jesus ministra perdão sobre a vida de Pedro. Pedro estava lá, e agora o que vai acontecer comigo? E ele ministra perdão, né? Por isso que Jesus falou para ele: segue-me, Pedro. Ele também manifesta na nossa vida liderança, coragem e determinação. O chamado do apóstolo Pedro para ser pescador de homens traz um desenvolvimento brilhante da carreira cristã de Pedro. E com isso, essa é a vida extraordinária com Deus. Tem um livro que eu li do pastor Brian Houston, e ele fala assim: a vida cristã, ela é tão simples como um café no fim da tarde, e tão extraordinária como um deserto na Austrália. O deserto australiano é extraordinário, tem bicho que você nunca viu na vida e nunca viu em outro lugar. É um lugar de muita coisa, de muita coisa. Não é um deserto de que nada acontece, é um deserto vivo. E o que ele quer dizer com isso? É que a vida cristã, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é extraordinária, ela é fantástica. A gente se declara salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas não fica por aí. A gente se torna agora embaixador de Cristo na terra. Eu não sei se você já experimentou isso. Chegar em um lugar e pisar dentro de um estabelecimento, de um lugar que você vai, e saber que você está ali, não só por causa daquilo que você foi comprar, daquilo que você foi fazer naquele lugar, mas você está ali representando o Senhor Jesus Cristo. E perceber a sua autoridade espiritual sobre aquele lugar. Andar e perceber que as pessoas reconhecem, não você, mas aquilo que está dentro de você. E a pessoa chega e te abraça e fala assim: rapaz, quando você chega aqui, você traz uma outra, e aí a pessoa não sabe falar, porque ela não é crente, você traz um outro espírito para aqui dentro. Nossa, você traz uma luz aqui quando você chega. É a glória de Deus. Glória a Deus. Mas tudo começa com a salvação. Nossa, quando você vem aqui, você muda o ambiente. Parece que alguma coisa fica diferente aqui. É porque nós somos pescadores de homens. A gente não está para viver o dia a dia, uma coisa atrás da outra. Nós estamos para manifestar a glória de Deus na nossa vida, e através dela é a nossa identidade. Ele torna-se os principais homens usados por Deus para liderar tanto no momento da continuidade da obra do Senhor, como na escolha do substituto de Judas, e mais tarde torna-se porta-voz dos apóstolos no dia de Pentecostes. Apoteótica subida de Pedro, quando ele entende o seu papel no Senhor. A confiança no Senhor Jesus destaca Cristo em nós. Nós confiarmos no Senhor Jesus manifesta na nossa vida se parecer com Ele. De maneira indiscutível, Pedro chama a gente: lança sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que ele quer dizer com isso? Você pode andar no projeto que Jesus traçou para você. Você pode lançar sobre Ele a sua ansiedade. Tem dia que a gente acorda que a gente não sabe o que fazer, né? Faz aquilo que Jesus mandou fazer naquele dia. Ah, pastor, mas o que Jesus mandou fazer naquele dia? O que Ele mandou você fazer todo dia. Representar Ele. Viver para Ele. Viver para glorificar o nome dEle. Não sabe como descrever uma informação para alguém? Começa a pensar. Qual que é o interesse de Jesus até de falar com essa pessoa? Abençoar ela. Quando a gente começa a pensar no que Jesus faria, como aquele lá, WWJD, né? What would Jesus, WWJD, what would Jesus do? Tem um braceletezinho que fala isso, né? O que Jesus faria? Quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a deixar uma vida muito mais simplificada. E com um sucesso garantido, né? A nossa identidade, então, no Senhor Jesus Cristo, ela vai fazer com que a gente claramente saiba como viver e para que viver. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Antes, 2 Pedro 3,18. Antes, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Que essa identidade com o Senhor possa ser uma busca diária na nossa vida. E se parecer com Ele, através do arrependimento da nossa alma, possa culminar em servir na sua obra e viver inteiramente para Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que
Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos ficar de pé por gentileza, fazer mais uma oração para terminarmos o nosso culto.